Um plano, ele tem que abranger desde lá da análise do mercado, que é entender as pessoas que a tua marca de artesanatos, uma marca de artesanatos, comunica com as pessoas. Tem que entender desde o que como a marca comunica até lá as estratégias de vendas, até mesmo estratégias de financiamento. Quando tu trabalha produzindo bainhas, com o passar do tempo, vai começar a entender sobre facas. De repente, a produção de bainhas, não é nem de repente, né? Mas quando menos tu esperar, tu vai estar começando a produzir as primeiras facas. Parte do investimento dessa produção das primeiras facas podem vir das bainhas. Em outras palavras, as bainhas estão financiando as facas. Estratégia de financiamento não é só para buscar capital, buscar recurso, dinheiro para pôr dentro do negócio, mas também pegar o próprio dinheiro do negócio e investir em outras áreas. O empresário entende isso e coloca isso tudo dentro de um plano, para que ele possa conseguir fazer o controle do monitoramento. Ele consiga ter o controle de como monitorar esse plano, consequentemente monitorar o seu negócio de artesanatos. Calma que eu vou explicar isso aqui. Tu só consegue controlar aquilo que tu mede, e tu só consegue medir a partir do momento em que tu começar a criar o controle. Uma coisa anda junto com a outra e elas não se separam. Não tem como tu medir para fazer um monitoramento se tu não tem um controle, se tu não registra, se tu não anota, se tu não pega lá dentro do teu plano e coloca as metas. Se tu não anotou as tuas metas, não tem como tu ter uma medição precisa se tu atingiu ou não as metas, os objetivos. Pois, com o passar do tempo, um plano, galera, ele não é algo estático, duro, rígido. O plano, ele é algo flexível e ele precisa ser, muitas vezes, ajustado. As metas, muitas vezes, precisam serem ajustadas também. De repente, botamos lá como meta para 2024, até o final do ano de 2024, atingirmos 50 mil reais de dinheiro em capital de giro. Chegamos ao final do ano, quando a gente for bater as contas, a gente vai observar, juntamos 70 mil reais. Se eu tiver a capacidade, mesmo que o ano possa ter sido um ano diferente dos outros, um ano bom, se eu tenho a capacidade de atingir 70 e a minha meta era 50, para 2025 eu posso mudar essa meta. Posso aumentar para 60, de 50 para 60, porque nada me garante que eu vou conseguir bater os 70. Porém, é uma meta um pouco mais audaciosa do que a primeira. A meta mudou, a meta foi ajustada. Então, por isso da importância de se registrar, principalmente registrar o negócio através de um plano. Pois assim, dessa maneira, tu consegue fazer o devido ajuste dos teus objetivos. De tempos em tempos ali, num tempo determinado, periodicamente. Se adaptando, quem sabe, a mudanças do mercado, até mesmo se adaptando ao próprio crescimento do negócio de artesanatos. Pois quando tu passa de artesão para empreendedor, para um empresário no setor artesanal, realmente começa a sentir os primeiros passos em direção ao crescimento. Fazendo um trabalho de meio de campo bem feito, o gol é consequência. O gol não surge no atacante. Claro que o atacante é peça importante, porque o atacante vai fazer aquele golaço digno de uma pintura. Porém, o atacante sozinho não faz nada. Um time sem um atacante bom, mas que tem um meio campo entrosado e uma defesa boa, ele consegue fazer gol. Quando faz o meio de campo organizado do teu negócio de artesanatos, o crescimento é consequência. O crescimento deixa de ser meta para se tornar consequência. Intrigado com isso que tu tá assistindo agora aí? Isso aqui foi apenas uma prévia do que foi discutido na live da semana passada, no podcast 5 em 30. Há mais dicas valiosas como a desse trecho que tu tá assistindo agora aí, esperando por ti na nossa live completa. Então, terça que vem, às 20 horas e 1 minuto, às 8 da noite, eu vou estar lá te esperando. Então, tá esperando o que para anotar na tua agenda agora aí? E tirar mais insights e levar a tua oficina de artesanatos para outro nível, do artesanal para o empresarial. E aí, já anotou na tua agenda? O quê? Não? Então anota agora aí, terça que vem, às 8 horas da noite, eu te vejo por lá. Vou contar uma parada pra vocês aqui. Agora, no final do ano, eu contratei uma pessoa para me ajudar aqui e eu tô treinando essa pessoa.
A gente vai com o treinamento dela até um tempo mais. Contratei uma pessoa, a pessoa tá me ajudando aqui, a gente tá treinando ela e tá desenvolvendo, a gente tá montando muitas estratégias juntos. Logo termina a sessão de treinamento dela. Porém, a parada acelerou tanto com ela, o objetivo não era... O objetivo era desenvolvimento e não crescimento. E a gente já tá visando trazer mais uma pessoa para nos auxiliar em cima dessa área aí. Então, o crescimento ele é consequência de um meio-campo bem feito, bem organizado. E o meio-campo não para apenas num planejamento bom, mas também numa gestão financeira impecável no artesanato. Uma gestão financeira impecável, ela passa por alguns fundamentos. O primeiro fundamento foi o que eu comecei abrindo essa live aqui. Eu falei para vocês que o primeiro fundamento, que de um lado sai dinheiro, do outro entra dinheiro. Sai dinheiro porque a gente precisa comprar matéria-prima, a gente precisa pagar a mão de obra. Muitas vezes a mão de obra é apenas do artesão. Precisa comprar materiais, insumos, matéria-prima, precisa pagar as contas. Muitas vezes precisa, de um lado, sair dinheiro para que entre materiais e mercadorias. Muitas vezes não, sempre, tudo isso é cíclico. E do outro lado, esses materiais, depois de beneficiados, prontos, depois de artesanalmente beneficiados, são entregues a um público, são vendidos a pessoas que compraram e em troca daquele produto se recebe uma quantia em dinheiro equivalente ao valor comercial que aquele produto artesanal tem. Então entra dinheiro. Esse é um conceito básico de um fluxo de caixa. Claro que o fluxo de caixa é uma metodologia, como eu apresentei para vocês, se não me engano, na semana passada. O fluxo de caixa é uma ferramenta que mede a saúde do negócio. E junto ao fluxo de caixa, temos uma ferramenta junto que é o orçamento. O orçamento nada mais é que o checklist de tudo que o teu negócio vai custar, o teu negócio de artesanatos vai custar por mês. O orçamento é isso. E isso tudo que eu estou falando para vocês é literalmente a contabilidade do negócio de artesanatos. São alguns dos fundamentos básicos para se ter uma gestão financeira no artesanato. Outros fundamentos que depois que tu descobre quanto custa teu negócio de artesanatos, levanta todos os custos e joga num orçamento empresarial para o teu negócio de artesanatos, é que se calcula o preço. E em cima do cálculo do preço é que se calcula a lucratividade. Isso aqui que eu tô falando para vocês é método. Método começa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, na sequência. Não adianta tu querer colocar 7, 4, 3, 1, 9. Não adianta tu colocar fora da sequência. Não vai dar certo. Vou começar meu negócio de artesanatos em 2024 visando lucro. 50% de lucro em todas as peças artesanais. Não vai dar certo. Sabe por que não vai dar certo? Porque tem peças de artesanatos que tu não consegue dobrar o preço. Vou citar um exemplo. Um porta-cuia como este aqui, sem nem um trabalho, só fechadinho. Se ele me custar R$100 para produzir, não tem como eu cobrar 200. Não vai vender. Se ele me custou R$50, vamos diminuir ainda. Se ele me custou para produzir R$25, eu não consigo cobrar R$50 nele. Ele só tem um tento atado e ele só é cortado. Eu não consigo vender ele a R$50, a R$60. Não tem como. Eu preciso, para saber quanto eu vou lucrar no porta-cuia, primeiro saber o preço de custo. E para saber o preço de custo, eu preciso ter um orçamento. Vocês viram? É uma sequência. Uma coisa encaixa na outra, uma coisa leva a outra. Uma parte é base para a próxima. A partir do momento que tu enxerga isso, dentro do negócio de artesanatos, tu vai entender que é método. Gestão financeira no artesanato é método. E antes de tu saber o teu lucro, tu precisa saber o preço de custo. E antes de saber o preço de custo, tu precisa saber quanto custa tudo. Ter um orçamento. E para se ter um orçamento, é preciso entender de quê? Do público. Para quem que vai ser vendida essas peças. De nada adianta eu tomar uma decisão. Vou fazer peças... Eu vou fazer aqui na minha região. Vocês sabem que eu sou gaúcho. Estou no Rio Grande do Sul. Eu vou fazer gibão para vender na minha cidade. Eu adoro fazer gibão. Eu faço muito bem gibão. Porque teve uma época que eu andei no Nordeste. E eu aprendi a fazer gibão. E eu vou fazer gibão aqui na minha região, na minha cidade. Porque eu sou um cara foda de fazer gibão. E eu gosto. Achei uma coisa massa de fazer. Super. Vou fazer. Pode ter certeza que eu vou quebrar e que não vai dar certo. Porque eu não analisei o público. Eu não imaginei, nem ao mínimo, imaginei
quem seriam as pessoas que eu ia falar para vender, para entregar as minhas peças, meus produtos artesanais. Para só então eu saber quanto ia custar para produzir essas peças, para só então eu saber quanto eu ia precificar essas peças, para só então saber quanto eu poderia praticar de lucro com essas pessoas ou não. Então, é ordem, é execução. Gestão financeira é ordem. Não existe achismo na execução financeira. Não vai dar certo. Na gestão financeira. Não tem como dar certo. Exatamente como o que nos comentou agora aí, ó. Um movimento bem treinado, bem executado, facilita o próximo movimento. Um passo bem dado facilita o passo número 2. É assim. Tu desloca o peso para a perna esquerda para facilitar o movimento da direita. A partir do momento que tu põe a direita no chão, desloca o peso para a direita, facilitando o passo com a perna esquerda. É metodologia. Eu nunca vou apresentar fora de ordem isso aqui para vocês, porque essa é a ordem. É a ordem natural de uma gestão financeira no artesanato.